Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se pessoas esclarecidas creem na Bíblia. Bem, eu não diria que pessoas esclarecidas creem na Bíblia. Eu creio que quando Deus quis dar a sua palavra, quando Deus quis conversar com a humanidade, Ele fez uma pesquisa de mercado, vamos chamar assim, e determinou que pessoas esclarecidas não seriam exatamente o público a quem Ele iria se dirigir. Porque é preciso ser louco para crer no que a Bíblia diz. Eu, por exemplo, me incluo entre os loucos e os pouco esclarecidos que creem na Bíblia. Então você não precisa ser esclarecido para crer no que a Bíblia diz. Deixa eu explicar. É a própria Bíblia que diz que ela não é para ser crida pelos mais esclarecidos e pelos sábios. Quando alguém me chama de idiota, de louco na internet por causa das coisas, dos comentários que eu faço da Bíblia, ontem mesmo um ateu soltou os cachorros e disse que eu não pareço nem ser humano de tantas bobagens que eu digo. Bom, Deus falou que seria assim, então um cristão que escuta alguma acusação desse tipo nem vai ligar, porque já estava previsto isso daí. Se você ler o capítulo 1 e 2, os capítulos 1 e 2 de 1 Coríntios, você vai encontrar no capítulo 1 um trecho assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e chamarem você de idiota, de louco, de desprezível, de bobo, não leve isso a mal. A pessoa está falando a verdade. Ela está falando a verdade, porque a sabedoria do mundo não pode entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não são recebidas pelos sábios deste mundo, mas pelos tolos, pelos loucos, pelos idiotas, pelos fracos, pelos vis, pelos desprezíveis desse mundo. Aqueles que o mundo considera sem noção, esses aceitam o que diz a palavra de Deus. E se você leu o capítulo 2 de 1 Coríntios, terá visto então Paulo dizendo o seguinte, abre aspas: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, dos principais deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha que interessante. Falamos sabedoria entre perfeitos. E a sabedoria de Paulo pregava não sabedoria humana, não palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder, para que a fé dos coríntios não se baseasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso que quando você vê um pregador ficar desfilando assim, todo
todos os diplomas que ele tem, todos os cursos, o doutorado disso, o PhD daquilo, o doutor de divindade daquilo. Isso não vale nada aos olhos de Deus. Não vale nada. É bom estudarmos, termos diploma, um é médico, advogado, outro é técnico, outro faz qualquer outro serviço, é chefe de cozinha, faz cursos para se formar, e é ótimo isso para trabalhar aqui nesse mundo. Mas nas coisas de Deus não existe o melhor porque estudou mais. Não, o menor é o maior nas coisas de Deus, porque Deus olha para aqueles que se submetem à sua palavra. Os detentores de poder são chamados aqui por Paulo, na sua carta aos Coríntios, de príncipes desse mundo. O texto, porém, está se referindo como verdadeira sabedoria àquela que é de Deus, não dos homens. Aquela que é impossível de ser compreendida pelo homem no seu estado natural. E o mesmo trecho de 1 Coríntios diz, continuando a passagem, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso está no capítulo 2 de 1 Coríntios. A expressão homem natural deve ser entendida como homem no seu estado natural, o seu estado em que veio ao mundo, que não se converteu, não nasceu de novo. Moral da história: existe uma sabedoria humana que pode ser muito boa para o benefício do homem, ou não, né? Porque o homem pode usar a sabedoria humana também para coisas ruins. A própria sabedoria humana nos deu essa internet que permite que eu me comunique com você. Mas existe uma sabedoria de Deus que está numa esfera inatingível pela mente humana racional. Por isso é chamada de loucura pelos que não creem. É isso que a Bíblia diz, que chamariam de loucura a mensagem de Deus. O ponto que eu levantei e para o qual eu quero retornar agora é esse: a Bíblia é loucura para os que não creem. Ou, como era o caso dos inquisidores do catolicismo, né, de 500 anos atrás, é loucura também para aqueles que interpretam a Bíblia para o seu próprio proveito. Então eles vão considerar loucura quando alguém lê a Bíblia simplesmente o que está escrito nela. Acaso não é esta a opinião corrente nesta e em outras discussões que debatem o tema Deus? A tônica sempre é que a Bíblia é uma loucura, é que é indigna de crédito, e que os que nela creem não entendem das coisas, são sem noção, são idiotas, são pessoas ignorantes porque creem na Bíblia. Se você reler o e-mail que eu mandei para você antes desse, você verá que é exatamente isso que eu escrevi. Ou seja, eu estou plenamente de acordo com as opiniões que são feitas a respeito dos crentes nesse sentido, que são uns loucos, uns idiotas, uns sem noção. Estou de acordo. Isso não é xingamento. É assim que somos nós que cremos em Cristo. Só que, vendo as coisas do lado de dentro do terreno da fé, nós entendemos que é a sabedoria de Deus. Agora, respondendo a sua pergunta também, você colocou essa dúvida, né? Sobre aqueles que, usando o nome de Deus, perseguiram, mataram cientistas, mataram inventores e fizeram tudo isso em nome da sabedoria humana, que era corrente na sua época. Sim, não era a sabedoria de Deus que eles faziam isso, não era a sabedoria de Deus, porque era pensar daquele modo que eles pensavam para matar os cientistas, era a moda no tempo. Tanto quanto questionar a existência de Deus é hoje a moda. Se você duvidar de Deus hoje, você é um cara sábio, você é um cara entendido, você é um cara que está por dentro das coisas, você tem opinião formada, porque você não segue as outras. Hoje é isso. Mas no tempo da Inquisição, não. Se a pessoa dissesse que Deus não existia, ele ia para a fogueira, porque não era isso. Mas eram os homens fazendo essas coisas, não era Deus. Homens interpretando a palavra de Deus do jeito deles, para o proveito deles, para ficar com a riqueza dos que eram mortos. E hoje não é uma coisa, hoje são os homens. Acaso não era isso que a maioria acreditava naquela época? A diferença que nos nossos dias é que aqueles homens faziam aquilo usando o nome de Deus e faziam barbáries ainda maiores contra os que professavam uma fé simples na palavra de Deus. Porque não eram só cientistas que eram queimados nas fogueiras. Milhões foram mortos pela Inquisição simplesmente porque liam a Bíblia
sem autorização do Papa, ou então porque professavam fé na palavra de Deus e não nos detentores do poder religioso secular da época, que era o papado, que mandava no mundo ocidental na época. E quem questionasse isso ia para a fogueira. Portanto, não confunda cristianismo com cristandade. Alguém definiu o cristianismo como sendo a branca neve que desce do céu, e cristandade como sendo a negra lama em que se transforma a neve quando entra em contato com a terra. Os homens usaram e continuarão usando Deus como pretexto para suas intolerâncias, reputando por sabedoria a sua própria loucura de domínio e poder. Mesmo alguns que se dizem cristãos hoje, quando eles partem para a guerra para matar os que não são cristãos e dizem que isso é a vontade de Deus, eles são ignorantes, porque eles estão usando a sabedoria do homem. A sabedoria do mundo é assim: você tem que ter poder e conquistar e matar e destruir os mais fracos. É a sabedoria do mundo. Não é isso que a teoria da evolução ensina, que o mais forte tem que prevalecer sobre o mais fraco? Porque na realidade é isso que cada ser humano busca: domínio e poder. Domínio e poder. Mesmo que você seja ateu, você vai buscar domínio e poder, porque tem até sites na internet de ateus que falam do ateísmo como se fosse uma religião e combatem o cristianismo com todas as armas possíveis. Além da autossuficiência de viver livre de Deus e dono do nariz e de suas próprias interpretações, o ser humano quer também achar que ele é a última bolacha do pacote. E por isso ele acha então que aqueles que leem a Bíblia ou que creem na Bíblia são pessoas pouco esclarecidas. Se você acha isso, muito obrigado, porque para mim é um elogio, isso condiz com o que Deus pensa a meu respeito. Pensa de mim como uma pessoa tola, louca, pouco esclarecida, vil, segundo a sabedoria do mundo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.